nome é Leslie. Hoje, juntamente com o meu grupo formado por Ângela, Cristiane, Sabrina, Riane e Thales Santos, falaremos sobre um dos maiores pensadores da história da filosofia e da teologia, São Tomás de Aquino. A sua importância é imensa, pois ele foi o responsável por unir a fé e a razão de forma sistemática, estabelecendo uma base racional para a teologia cristã. Seu pensamento influenciou profundamente a escolástica, sendo também um grande estudioso. Nosso objetivo aqui é compreender sua trajetória, suas principais ideias e como sua obra continua a impactar a filosofia e a religião. Primeiramente, iremos dar ênfase à vida de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu em Roccasecca, na Itália, no ano de 1221. Ele veio de uma família nobre e, ainda jovem, foi enviado para estudar na abadia de Monte Cassino, com o objetivo de seguir uma vida religiosa. Mais tarde, ingressou na Universidade de Nápoles, onde teve contato com a Ordem dos Dominicanos. Apesar da forte oposição de sua família, que chegou até a mantê-lo preso por um tempo para que desistisse de sua escolha, Thomas manteve-se firme. Entre 1248 e 1252, tornou-se discípulo de Alberto Magno, em Colônia. Durante esse período, destacou-se por sua inteligência e profunda capacidade de reflexão, embora fosse de comportamento reservado. Por isso foi apelidado de boi mudo. No entanto, seu mestre, ao perceber seu talento, afirmou: "Este moço, que nós chamamos de boi mudo, mugirá tão forte que se fará ouvir no mundo inteiro." Thomas lecionou nas mais prestigiadas universidades da Europa, incluindo Paris, Bolonha, Roma e Nápoles. Ele dedicou sua vida à escrita e ao ensino, produzindo obras que influenciaram profundamente o pensamento filosófico e teológico ocidental, tornando-se um dos mais importantes pensadores da Idade Média. Em 1274, a caminho do Concílio de Leão, faleceu no mosteiro de Fonça Nova, deixando um legado que até hoje é estudado e reverenciado em todo o mundo. Agora falaremos sobre a filosofia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é considerado o maior representante da escolástica, um movimento filosófico medieval que buscava harmonizar a fé cristã com a razão. Inspirado em Aristóteles, ele desenvolveu uma filosofia que buscava reconciliar a fé e a razão, demonstrando que a verdade revelada pela fé e a verdade descoberta pela razão não são contraditórias, mas sim complementares. Para ele, a filosofia servia como um preâmbulo fidei. Tem sua autonomia porque é formulada com instrumentos e métodos não assimiláveis aos da teologia. O legado de Tomás de Aquino. O impacto de Tomás de Aquino é imenso. Sua filosofia tornou-se a base do pensamento católico, sendo adotada como doutrina oficial pela Igreja. Ele foi canonizado e recebeu o título de doutor da Igreja, sendo reconhecido como um dos maiores pensadores da história. Sua influência também se estendeu para além da teologia, afetando a filosofia, a ciência, a política e a cultura em geral. Até hoje, Tomás de Aquino é estudado e reverenciado por sua contribuição duradoura para o pensamento humano. Em conclusão, ou em resumo, Tomás de Aquino foi um gigante do pensamento filosófico e teológico. Ele conseguiu unir a fé e a razão, construindo um sistema de pensamentos que influenciou gerações. Seu legado permaneceu vivo até hoje, sendo uma referência fundamental para aqueles que buscam compreender a relação entre Deus, o homem e o mundo. Espero que tenham entendido. Obrigada. Meu nome é Rian e eu falarei um pouco sobre a ontologia em Tomás de Aquino. A ontologia, ou estudo do ser, ocupa um lugar central na obra de Tomás, um dos maiores filósofos e teólogos da escolástica. Seu pensamento traz uma perspectiva única sobre a relação entre essência, existência e a natureza de Deus. Vamos explorar os principais pontos de sua visão ontológica e entender por que ela continua tão relevante. Ente lógico e ente real.
Tomás de Aquino começa distinguindo dois tipos de ente, o ente lógico e o ente real. O ente lógico é conceitual, criado pela mente para unir ideias e expressar verdades, como no exemplo do conceito de cegueira. Já o ente real existe fora da mente, no mundo extramental. Aqui Tomás adota o realismo moderado, afirmando que os conceitos universais têm fundamento na realidade, mas são abstratos pelo intelecto. Essência e existência. Outro ponto crucial é a relação entre existência e essência. A essência é aquilo que uma coisa é, enquanto a existência é o fato dela ser. Em Deus, essas duas coisas coincidem. Ele é o ser necessário, aquele que existe por si só. Já o mundo é contingente, ou seja, ele precisa de Deus para existir. E isso coloca Deus como fundamento de todo ser. Os transcendentais do ser. Tomás também aborda os transcendentais do ser, unidade, verdade e bondade. Todo ente possui esses três atributos, mas em Deus eles se manifestam plenamente. Deus é um, a verdade suprema, o sumo bem. Essa visão reflete a harmonia entre o ser e seus aspectos mais elevados. Semelhança e dessemelhança com Deus. Embora Deus seja a causa de tudo o que existe, ele permanece transcendente. Há uma semelhança entre o Criador e o criado, mas essa semelhança é limitada. Conhecer Deus diretamente é impossível, por isso usamos analogias e a via negativa para falar sobre ele, reconhecendo mais o que ele não é do que ele é. Meu nome é Sabrina e vou continuar o assunto de odontologia, falando sobre os transcendentais, o ente como uno, verdadeiro e bom. Os transcendentais são conceitos que têm raízes na filosofia clássica, especialmente na obra de Platão e Aristóteles, e foram desenvolvidos por pensadores medievais, como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. O ente como uno. A unidade é vista como uma característica essencial do ser. A ideia é que, independente da multiplicidade dos seres no mundo, todos compartilham uma essência comum que os torna o ser. A unidade é fundamental para a compreensão da realidade, pois sem ela, a diversidade se tornaria caótica. A unidade do ser também implica que Deus, como um ser supremo, é a fonte de toda a unidade. O ente como verdadeiro. A verdade é uma propriedade que se relaciona com a correspondência entre o que afirmamos e a realidade. Na filosofia, a verdade é muitas vezes discutida em termos de adequação e correspondência. O verdadeiro é o que se reflete à realidade de maneira precisa. A busca pela verdade é central na filosofia e na teologia, pois conhecer a verdade sobre Deus e o mundo é visto como um caminho para a sabedoria e a salvação. O ente como bom. O bem é um conceito ético que se relaciona com a moralidade e a finalidade das ações. Na filosofia, o bem é frequentemente associado à realização do potencial e à promoção do bem-estar. A bondade de Deus é vista como uma fonte de toda a bondade no mundo. A ética, portanto, é muitas vezes fundamentada na natureza de Deus como o supremo bem. Falando agora sobre uma analogia do ser, a analogia do ser é um conceito crucial na teologia e na filosofia, especialmente na obra de Santo Tomás de Aquino. A ideia central é que, embora Deus e as criaturas sejam diferentes em essência, podemos usar termos semelhantes para descrevê-los, mas com um entendimento diferente. Por exemplo, quando dizemos que Deus é bom, estamos usando a mesma palavra que usamos para descrever a bondade humana, mas a bondade divina é perfeita e infinita, enquanto a bondade humana é limitada e imperfeita. Essa abordagem permite que os teólogos falem sobre Deus de maneira significativa, reconhecendo ao mesmo tempo a sua transcendência. A analogia do ser ajuda a evitar tanto antropomorfismo, que é atribuir características humanas a Deus, quanto ao agnosticismo, que é a ideia que não podemos saber nada sobre Deus. Ela nos permite afirmar que, embora Deus seja incompreensível em sua totalidade, podemos conhecer aspectos de sua natureza através da criação do ser. Falando agora da transcendência de Deus, a transcendência de Deus é um conceito que enfatiza a separação e a superioridade de Deus em relação à criação.
Deus é visto como totalmente distinto do mundo material. Isso significa que ele não é afetado pelas limitações do tempo e do espaço. Essa ideia é fundamental para muitas tradições religiosas, pois estabelece Deus como criador e sustentador do universo, em vez de ser apenas uma parte dele. A transcendência de Deus implica que ele é soberano e que sua vontade não está sujeita às leis da natureza ou às limitações humanas. Isso também leva à ideia de que a relação entre Deus e a criação é uma relação de amor e graça, onde Deus se revela à humanidade apesar de sua grandeza. A teologia negativa, também conhecida como apofática, é uma abordagem que busca descrever Deus através da negação. É uma abordagem teológica que enfatiza o que não pode ser dito sobre Deus, em vez de tentar definir o que ele é. Essa perspectiva sugere que, devido à grandeza e à transcendência de Deus, qualquer tentativa de descrevê-lo em termos positivos é inadequada e limitada. Em vez disso, a teologia negativa se concentra em afirmar o que Deus não é, como, por exemplo, ele não é finito, não é mau e não é limitado pelo tempo ou espaço. A teologia negativa busca, assim, criar um espaço para a experiência mística e a contemplação, permitindo que os crentes se aproximem de Deus através do silêncio e da negação, em vez de definições rígidas. Eu sou Micaela e eu vou falar um pouco sobre a teologia, que são as 5 vias para a existência de Deus. Tomás de Aquino propõe que a existência de Deus pode ser provada por meio de 5 argumentos lógicos, conhecido como as 5 vias. Essas vias partem da análise de realidade e chegam à conclusão de que Deus é necessário para explicar a existência do universo e suas características. Bom, a primeira via é o argumento do movimento. A primeira via de Tomás de Aquino é baseada na observação de que tudo que se move precisa ser movido por algo. Isso significa que nada pode mover a si mesmo. Qualquer movimento precisa ser causado por outra coisa. No entanto, não pode haver uma sequência infinita de movimentos sem um início. Se não houvesse um primeiro motor, o movimento nunca teria começado, pois uma regressão infinita de causas não explica a origem do movimento. Portanto, pode existir um motor imóvel, um ser que causa, que seja a causa de todo o movimento, mas que não seja movido por nada. Esse ser é identificado como Deus. Um exemplo: imagine uma fileira de dominós que cai sucessivamente. Cada peça que cai foi empurrada por outra. Se não houvesse uma primeira peça que iniciasse o movimento, nenhuma outra peça cairia. Assim, o primeiro dominó seria como Deus, que dá início ao movimento sem ser movido. A segunda via, que é o argumento da causalidade eficiente, ela é um argumento de Tomás de Aquino que se baseia na ideia de que tudo no mundo tem uma causa, que nada pode ser causa de si mesmo. Ou seja, isso significa que algo existiria antes de si próprio, o que é impossível. Se não houvesse uma causa primeira, nada existiria, pois tudo que existe depende de uma causa anterior. Como não pode haver uma série de infinitas de causas, deve haver uma causa original que não é causada por nada, mas que é a causa de tudo. Essa causa primeira é Deus. Um exemplo: suponha que você seja uma vela acesa, a chama vem de um fósforo que foi riscado, mas o fósforo só pegou o fogo porque alguém o riscou. Se seguirmos essa cadeia de causas para trás, percebemos que deve haver uma primeira causa, encausada que tudo iniciou. Essa causa é Deus. Já a terceira via, que é a via do argumento da contingência e necessidade, ele é baseado na distinção entre seres contingentes, aqueles que podem ou não existir, e seres necessários, aqueles que devem existir. No mundo, tudo que observamos é contingente, ou seja, pode nascer e pode morrer. Se tudo fosse contingente, haveria um tempo em que nada existiria. Se em algum momento nada existia, então nada existiria agora, pois o que não existe não pode dar origem a algo. Como as coisas existem agora, deve haver um ser necessário que sempre existiu e que é responsável pela existência de tudo. E esse ser necessário é Deus.
Um exemplo: se você olhar para uma árvore, verá que ela cresceu de uma semente que veio de outra árvore anterior. No entanto, essa cadeia de existência não pode se estender infinitamente no passado. Deve haver um ser que sempre existiu e que deu início a tudo, que esse ser também é Deus. A quarta via é o argumento dos graus de perfeição. O quarto argumento parte da observação de que existem graus de perfeições nas coisas. Algumas coisas são mais boas, mais belas ou mais verdadeiras do que outras. Se existem graus de bondade, beleza e perfeição, então deve haver um máximo absoluto, um ser que possua a perfeição de forma completa e limitada. Esse ser supremo é Deus, que é a fonte de toda perfeição. Um exemplo é, se analisarmos diferentes pinturas, podemos perceber que algumas são melhores que outras, mas para que possamos medir essa melhor qualidade, devemos compará-las a um ideal e perfeito de beleza e técnica. Esse ideal absoluto no contexto da existência, que é Deus. A quinta via, que é a via do argumento do finalismo, que é o teleológico, ela se baseia na observação de que as coisas no universo parecem seguir em ordem e com um propósito, mesmo que aquelas que não possuem inteligência. Os objetos naturais, como planetas e estrelas, seguem leis fixas sem possuir consciência. Se coisas sem inteligências operam de maneira ordenada, isso sugere de que foram organizadas por um ser inteligente, assim como uma flecha só ativa o alvo porque foi disparada por um arqueiro. A ordem do universo só pode ser explicada pela existência de um ser inteligente que o organizou. Esse ser inteligente é Deus. Um exemplo: imagine um relógio muito complexo. Se encontrarmos esse relógio funcionando perfeitamente, não vamos supor que ele se montou sozinho por acaso. Alguém precisou projetá-lo. Dessa forma, o universo segue leis precisas e ordenadas e que indicam um criador inteligente. Concluindo as 5 vias de São Tomás de Aquino, elas não são provas científicas no sentido moderno, mas são argumentos filosóficos que buscam mostrar que a ideia de que Deus é necessário para explicar a realidade. Como diz o argumento do movimento, ele sugere que Deus é o primeiro motor. Já na causalidade, indica que Deus é a primeira causa. O argumento da contingência afirma que Deus é o ser necessário. Já o argumento dos graus de perfeição sugere que Deus é o ser supremo e perfeito. Já no último argumento, que é o argumento do finalismo, ele propõe que Deus é a inteligência organizadora do universo. Ou seja, para Tomás de Aquino, esses argumentos demonstram que Deus existe e que ele é a fonte de tudo o que há. Sua filosofia influenciou profundamente a teologia cristã e metafísica ocidental, sendo estudada até hoje como uma das bases do pensamento filosófico e religioso. Olá, meu nome é Cristiane e eu vou falar sobre a teoria de Tomás de Aquino. Compreendendo a visão de Tomás de Aquino sobre o livre-arbítrio e a lei, podemos perceber que ele estabelece uma profunda conexão entre a liberdade humana e a moralidade. Para Tomás, o homem, ao ser dotado de razão, possui a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Essa capacidade é fundamental para a construção de uma sociedade justa, onde as leis humanas devem sempre refletir a lei natural. A ideia de que as leis humanas devem se derivar da lei natural nos leva a concluir que quando uma lei é injusta, ela não apenas falha em cumprir sua função social, mas também se torna ilegítima. A desobediência a tais leis injustas é não apenas permitida, mas necessária, especialmente quando essas leis vão contra os princípios mais elevados, como os estabelecidos pela lei divina. Tomás também nos lembra da importância da educação moral e da formação do caráter. A correção das leis humanas serve como um guia para aqueles que podem não estar prontos para agir virtuosamente, por vontade própria. Com o tempo e a prática, espera-se que esses indivíduos se tornem virtuosos por escolhas, não apenas por medo da punição. Além disso, sua visão sobre o governo ideal sugere que uma liderança unificada e comprometida com o bem
comum é preferível para garantir a ordem social. Por outro lado, ele alerta sobre os perigos da tirania, que não só perverte a justiça, como também ameaça a própria estrutura da sociedade. No fim das contas, Tomás de Aquino nos convida a refletir sobre nossas ações e decisões à luz da razão e da moralidade. O livre-arbítrio é um dom precioso que deve ser exercido com responsabilidade e consonância com os valores universais do bem comum. O Evangelho se torna, então, uma fonte essencial de orientação nessa jornada, em busca da verdadeira bem-aventurança. Campos nos apresenta uma visão do homem como um ser racional, que, embora tenha a capacidade de conhecer o fim das coisas, não possui uma compreensão imediata do fim último, ou seja, Deus. Se tivéssemos essa visão completa, seríamos naturalmente atraídos para ele. No entanto, conhecendo apenas fins parciais, nossa vontade permanece livre para escolher entre o bem e o mal. Isso nos leva a entender que o pecado depende do livre-arbítrio. Tomás distingue 4 tipos de leis. A primeira é a lex aeterna, que diz que o plano racional de Deus é a ordem do universo. A segunda é a lex naturalis, a parte da lex aeterna que conseguimos compreender sua essência, por ser resumida na máxima: deve-se fazer o bem e evitar o mal. A terceira é a lex humana, o direito positivo que os homens criam e que deve derivar da lei natural. A quarta e última é a lex divina, a lei revelada por Deus, que nos guia em direção à bem-aventurança eterna. É importante destacar que a lex humana deve se refletir a lex natural. Se uma norma contradiz essa lei natural, ela não pode ser considerada justa e, portanto, não é verdadeira lei. Thomas nos instiga a desobedecer às leis injustas e até mesmo a rebelar-se contra tiranos. A lei humana tem um papel crucial na convivência pacífica entre os indivíduos e também possui uma função pedagógica. Ela não busca reprimir todos os vícios, mas sim aqueles que ameaçam a sociedade, como homicídios e furtos. Tomás afirma que as leis jurídicas injustas não são mais um ato de violência do que verdadeiras leis. Contudo, ele reconhece que em algumas situações é necessário cumprir essas leis para evitar escândalos ou desordens maiores. É essencial lembrar que nem a lex natural nem a lex humana são suficientes para conduzir o homem à bem-aventurança eterna. Isso requer a lex divina revelada no Evangelho. Eu me chamo Ângela e eu vou falar sobre filosofar na fé em Tomás. A filosofia de Tomás de Aquino ela é guiada pela centralidade de Deus como Criador do ser em sua totalidade, diferindo dos gregos, para quem Deus apenas molda uma matéria pré-existente. A fé ela orienta a razão, estabelecendo Deus como um ser supremo e perfeito, cuja ação criadora fundamenta a metafísica e as provas da sua existência. Assim, as provas cosmológicas, embora inspiradas em Aristóteles, elas assumem o caráter físico-metafísico devido à ênfase no ato criador. Tomás aprofunda e transforma problemas filosóficos antigos. Deus não apenas concede formas aos seres, mas cria seu ser. E a sua relação com as criaturas é explicada pela analogia e participação. Deus é ser por essência, enquanto as criaturas são por participação. Esse conceito implica amor, liberdade e consciência, diferenciando-se da visão aristotélica de um Deus que apenas atrai as coisas sem criá-las, Deus cria por amor, comunicando sua glória sem buscar aumentá-la. O problema do mal é reformulado. Para os antigos, o mal era a matéria que resistia à forma. Para Tomás, sendo Deus a fonte de tudo, o mal origina-se da contingência do ser finito e da liberdade da criatura racional, que pode rejeitar sua dependência de Deus. O mal moral não é o erro, mas a desobediência a Deus. A união entre a substancialidade da alma de Platão e a formalidade da alma de Aristóteles, ele leva ao primado da pessoa sobre a espécie. A pessoa e não a espécie humana está no centro, sendo partícipe do ser divino e destinada à visão beática.
Assim, a filosofia tomista ela aprofunda questões antigas a partir das perspectivas pela fé, inserindo um vinho novo em odres velhos, fortalecendo aprofundamentos filosóficos.